Muitas coisas são atribuídas ao diabo. Eu já falei isso aqui em outras pregações. Às vezes nós recebemos pedidos de oração, de aconselhamentos, onde as pessoas dizem assim: ah, pastor, foi feita uma obra de macumbaria e o diabo pegou o meu marido, o diabo pegou a minha esposa, como se nós fôssemos, assim, marionetes nas mãos de Satanás. Só que o apóstolo Paulo, ele fala aqui no livro na carta aos Gálatas, que existem obras que são da carne, que são uma decisão nossa. Paulo fala assim, olha, no verso 19 e 21, Gálatas 5, 19 e 21. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. A pessoa bebe demais, fica bêbada. Ah, Satanás levou ele para o boteco. Não, ele foi com as pernas dele. É uma obra da carne. O diabo não obriga você a fazer as coisas. Ele pode lançar setas na sua mente, ele pode criar um ambiente propício para a sua queda, mas a decisão de pecar é da própria pessoa. Continua falando aqui, orgias e coisas semelhantes, tá? Então, um outro texto que eu gosto sempre de mencionar é o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim, olha, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então o escritor aos Hebreus fala de pecado e embaraço. Ele diz para nós abandonarmos essas coisas e corrermos com paciência em direção à carreira que Deus nos propôs. O nosso objetivo é Cristo, o nosso alvo é Cristo. Eu preciso abandonar essas coisas, abandonar o pecado, ter domínio próprio sobre a minha carne, sobre as minhas vontades. Porque se eu der vazão às minhas vontades, se eu for fazer tudo o que eu quero, muitas coisas que estão no meu querer, elas vão contra o que a palavra de Deus diz. E aí eu estarei indo contra aquilo que Deus tem para mim. Amém? Então, abandone o pecado e vá em direção àquilo que Deus tem para você. Eu queria mencionar aqui alguns inimigos que têm destruído a família. Ah, pastor, você vai falar só de inimigo? Quando eu falo dos inimigos, é porque eu quero que você que está assistindo essa mensagem, esse culto, identifique isso na sua casa. Se alguma coisa que eu disser aqui, você identificar que está predominando na sua casa, você pode identificar e clamar a Deus para te ajudar a eliminar isso. E as coisas que eu vou dizer aqui, elas não estão relacionadas a demônios, mas sim a situações. Situações que muitas vezes nós podemos reagir diante delas e fazer de forma diferente. Por exemplo, um inimigo interno que atua na família é a solidão. Solidão. Você já teve a sensação de estar sozinho? Mesmo que você esteja morando numa casa junto com uma família, mas você já teve a sensação de estar sozinho? É porque muitas vezes as pessoas, elas são individualistas e elas ficam solitárias. Elas preferem se excluir. Elas preferem não participar. Eu já fui orar em lugares, irmãos, que na hora da oração, né, eu fui fazer uma visita e na hora da oração reúne a família toda. Mas aí fica alguém lá dentro de um quarto, lá, isolado. Lá, chama o fulano, lá não, ele não participa não. Chama o marido, lá não, o marido está vendo o jogo, ele não gosta de ser incomodado. Então, essa solidão não é que seja um pecado declarado na palavra, mas só que
a solidão pode se tornar um inimigo, porque o solitário começa talvez a encher a mente dele com coisas que não vêm de Deus. Quando você não tem ninguém perto de você, você tem uma tendência a dar mais vazão à sua carne, sabe? Por isso que muita gente na madrugada vai para a internet para visitar sites pornográficos, para ver imagens de mulheres nuas, porque ali ele está solitário, né? As pessoas se esquecem que Deus vê todas as coisas, né? Que aos olhos do Senhor nada escapa. Então, essa solidão, ela fala de uma individualidade, da falta de unidade ou falta de comunhão. É quando cada um na família busca somente os seus próprios interesses, os seus sonhos, os seus projetos. E aí a pessoa se tornou individual. Não é pecado nós termos um momento a sós, com Deus, com a gente mesmo, mas tudo de uma forma excessiva, tudo que é feito em excesso é prejudicial. Então, se você tem passado muito tempo sozinho, isolado, né? Se você tem percebido que alguém da sua família fica muito afastado, muito isolado, isso pode ser um perigo, isso pode ser um inimigo a ser derrotado. Se aproxime dessa pessoa. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você é mãe ou pai, você tem autoridade sobre os seus filhos. Ah, pastor, ele já fez 18 anos, ele está morando debaixo do seu teto. Você tem autoridade sobre essa casa, a hora que ele chega, a hora que ele sai. Tem famílias que não brigam. Tem famílias que, assim, aquela paz aparente, mas elas não brigam porque não se relacionam. Então, a solidão pode ser um inimigo, porque a solidão provoca o distanciamento. O distanciamento aqui não significa que não há um envolvimento emocional, uma palavra de motivação, mas significa que não são amigos um do outro, não têm propósitos em comum, não frequentam mais os mesmos lugares, não gostam das mesmas coisas. As pessoas vão se distanciando. Primeiro o isolamento, depois o distanciamento. E olha que nós estamos falando de uma forma figurativa, né? Porque nós temos vivido um tempo de distanciamento social ou de isolamento social. Então, tem um exemplo aqui que eu dei na Bíblia, que eu separei aqui, que está em Deuteronômio, capítulo 25, do verso 17 e 18, que fala da maneira como os amalequitas atacavam pelas costas o povo de Israel. Eles atacavam aqueles que iam se distanciando. Olha só, o verso, Deuteronômio capítulo 25, verso 17 e 18. Diz assim, olha, lembrem daquilo que os amalequitas fizeram quando vocês estavam saindo do Egito. Eles não temeram a Deus, e quando vocês estavam cansados e desanimados, eles os atacaram de surpresa e mataram os mais fracos, que estavam vindo atrás dos outros. Israel estava numa caminhada, o povo hebreu. Só que numa caminhada, sempre tem aquele que se cansa e fica um pouco para trás. Quando eles ficavam para trás, se afastavam do bando, os amalequitas chegavam e atacavam aqueles que estavam isolados e matavam aqueles. Se você está entendendo esse recado de Deus para a sua vida, diga amém. Diga assim, pastor, eu estou entendendo tudo. Eu estou entendendo o que a palavra de Deus quer dizer. Às vezes você é essa pessoa que se afastou, que se isolou, e agora a sua mente está tão bombardeada pelas tentações que você se sente atacado e você está a ponto de morrer. Mas hoje Deus trouxe essa palavra até você, para que você abrisse os seus olhos, para que você corra novamente e acompanhe a sua família, acompanhe a sua igreja, acompanhe a sua liderança. Se você se afastar, você se tornará uma presa fácil para o inimigo. Amém?
Então, você deixou de se comunicar dentro da sua casa, dentro da sua família. Você deixou de dialogar. Você deixou de compartilhar coisas da sua vida pessoal com a sua esposa, com seus filhos, com seu marido, com seus pais. Reveja hoje esse conceito. O silêncio dentro de uma casa pode virar uma fortaleza. Pode virar um ponto de vulnerabilidade onde Satanás vai entrar e vai destruir a sua casa, a sua família. Como eu volto a ressaltar aqui, pastor, eu posso ter um momento de silêncio? Claro, todos nós precisamos disso. Às vezes, irmãos, eu paro, eu sento na minha casa, eu quero ficar assim, sem falar nada, sem ouvir nada, só olhando pro nada, sabe? Às vezes é preciso ter esse tempo a sós, conosco mesmo, sabe? Nos desligarmos um pouquinho, ficar em offline. Mas cuidado, porque isso não pode virar um isolamento, um distanciamento, e isso não pode impedir que você mantenha um nível de diálogo na sua casa. Eu não estou falando de diálogo só de conversas superficiais, não. Eu estou falando de conversas mais profundas. Expor os seus sentimentos, expor aquilo que você acha de uma situação. Chama o seu filho aí para conversar, chama o seu cônjuge para conversar, olha no olho um do outro, porque senão nós ficamos para trás e nos tornamos presa para o inimigo.